Boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa aqui o teu, o meu, nosso Store Podcast, aonde a próxima história pode ser a sua. É bom lembrar que a gente só estamos aqui porque temos parceiros que acreditam nesse projeto de contar histórias. A doutora Sinara Sandoval Carvalho com tours, fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, varejo atacado é aqui. E também o Ademir Advogados, também o Ademir Cruvinel, grande amigo, parceiro nosso aqui, Acelero, Casa do Cowboy, a Semeplan e ATF, sêmen, corte e leite das maiores centrais do mundo. Também a Rurales, compra e venda de imóveis rurais e urbanos. Quer comprar sério, quer fazer uma negociação bacana, vai lá e fala com o nosso amigo César. E também a União Farma, a farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. A Atlética Academia, Academia do Lisandro. Você que tá precisando dar uma força aí no seu estilo de vida, vai para lá, corre para lá, porque você vai se exercitar e vai trazer também qualidade de vida para você. E também o LIB, o Laboratório de Análises Clínicas Citológicas do nosso amigo Linauer, Laboratório LIB. E também o Paulo Coelho, nosso amigo parceiro aqui, rações, sal, minerais e proteína e herbicida também. E também o nosso amigo Carlinho com Alto Posto Central e TRR Vale Diesel, onde é bom a gente abastecer lá, né, Luiz? É meu posto. Olha, estamos com alguém especial aqui hoje, recebemos um presente de Deus, é o nosso amigo pastor Adilson Ribeiro. Ele é mineiro de nascimento, mas paraense de coração, servo do Senhor, pastor da igreja IPI, e um avivalista, um homem que trabalha em prol ao crescimento, ao desenvolvimento pessoal das pessoas, das famílias, e é um presente de Deus ter ele com a gente aqui no Store Podcast. Vamos saber um pouquinho da história de vida dele, dos projetos dele que já foram realizados, que também vão acontecer, e a gente está aqui. Grande abraço, pastor, muito obrigado pelo carinho desde já, muito obrigado por estar aqui conosco, dizimado o seu tempo para estar com a gente aqui. Esse programa é com Freitas Barbieri e também com o Dr. Luiz Arthur. Bom, gente, boa tarde, como você disse aí, bom dia, boa noite, o horário que você está vendo. Uma alegria estar aqui, uma alegria mesmo, uma honra grande participar desse tempo. E estamos aqui para contar um pouco da história, e eu espero de coração que tenha a ver com muitas histórias, né? Na verdade, a história de um milagre, daquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas, que possa realizar através desse tempo, dessa conversa na vida de muitas outras pessoas. Gratidão a vocês por esse acolhimento e a todos que estão participando. Deus abençoe cada vida, cada família. É uma honra estar aqui. Pastor, muito obrigado por esse tempo com a gente aqui, né? O pastor Adilson caminha com a minha família faz muitos anos, tem nos ajudado tremendamente nesse caminho todo do Evangelho. Então, eu devo muita gratidão a ele, à esposa dele, toda a família. Faz muitos anos que a gente se conhece. Então, é um presente ele estar aqui com a gente. Olha que bacana. Pastor Adilson, eu queria conversar com o senhor no início. Como é que foi o encontro do Adilson lá em Minas Gerais com Deus, com Jesus Cristo?
Bom, gente, é o seguinte, eu tive uma bênção, né? Eu nasci num berço onde a minha mãe já era ligada a um conhecimento da palavra de Deus, e eu, então, fui ensinado na palavra, e aos 12 anos eu já estava participando ali de uma igreja, de um ministério, e ajudando, mas o meu encontro mesmo pessoal com o Senhor, ele aconteceu aos 16 anos. Foi numa pequena igreja, numa cidade muito pequena, mas um lugar precioso, que é a cidade onde nós nascemos, que é a cidade de Jacuí, em Minas Gerais. E ali, num domingo pela manhã, num culto em que aquela igreja, a Igreja Presbiteriana Independente, recebia uma família que cantava, louvava a Deus, e eu estava lá, 16 anos, pensa bem, eu sentado lá no banco, né, e tal, participando, vendo o pessoal cantar, louvar. Foi feito um convite para aquele que estava ali e queria, naquele momento, entregar a sua vida a Jesus. Gente de Deus, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu não esperava que aquele momento estava mudando totalmente a minha história. Então, me levantei do banco sozinho, 16 anos, fui lá para frente. Gente, né? E ali eu tive um encontro pessoal com o Senhor, uma coisa muito especial no meu coração. Então, foi com 16 anos, numa cidade pequena, numa igreja pequena, tudo muito simples, na cidade de Jacuí, em Minas Gerais. Pode ter a ver com muitas pessoas que estão participando, que estão ouvindo, que estarão ouvindo esse podcast, participando dele, vendo. Deus, ele é tremendo, ele pega uma história assim, né, e transforma numa história boa, que vale a pena, e a minha vida é um testemunho. Então, o início foi assim. E o chamado pastoral, como é que se deu, pastor? Então, logo depois desse tempo, desse acontecimento, eu senti uma presença de Deus muito grande, e o meu sonho era ser agrônomo. Cara, eu queria ser agrônomo. Eu queria estudar em Lavras, lá em Minas Gerais, na escola de agronomia. E eu fazia técnico agrícola. Aos 16 anos, logo após esse momento, eu fui fazer técnico agrícola na cidade de Muzambinho, em Minas Gerais. E ali eu comecei a estudar técnico agrícola, e eu começava a sonhar, né? Eu sonhava com ser agrônomo. Mas no decorrer dos 3 anos como técnico agrícola, eu comecei a sentir um chamado de Deus. E foi um momento turbulento, gente, um momento turbulento, porque quando eu estava no começo do último ano, eu estava com 18 anos, né? Minha família, meus pais se separaram, minha família foi destruída, né? Mas nesse contexto todo, de um jovem que tinha tido uma experiência com 16 anos, a família foi destroçada, gente, e nisso tudo eu senti um chamado de Deus para o ministério. Então foi nesse contexto, me apresentei ali à igreja, e nessa conversa com os líderes, eu disse que eu queria ser usado nas mãos de Deus, e que eu queria ser um pastor. Gente, eu tinha tudo para cair na gandaia, entendeu? Eu tinha tudo, na verdade, para andar num caminho torto, porque minha família tinha destruído, eu estava na escola agrícola, estava estudando lá, longe de casa, mas o Senhor me fisgou, e foi nesse contexto, então, que fui compreendido, né, ali pela liderança da igreja, e foi enviado ao presbitério, e tudo começou assim. E entrando um pouco mais no seu trabalho, especificamente, quais as características do trabalho do evangelista e do pastor Adilson? Meu querido doutor Luiz, é o seguinte, eu amo a obra de Deus, eu sou um apaixonado por Deus, né? Eu gosto muito de relacionamento, né? As pessoas, eu entendo, sabe, de coração, que todo aquele que busca um relacionamento com o Senhor, ele tem que ter um relacionamento com as pessoas, né? É o formato da cruz, né? É o relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Então, diante disso, eu tive a oportunidade no Senhor de ser muito tocado por Deus. Eu me sinto assim, muito amado por Deus, muito amado.
E nesse toque, nesse sentir amado por Deus, eu fui a cada dia apaixonando pelo Senhor, e o meu coração sendo, eu vou colocar a expressão assim, queimando mais. Então, hoje, a nossa visão ministerial é de um trabalho ousado, é de um trabalho avivado, é de um trabalho que crê realmente em Deus, que confia no Senhor, que não fica em cima do muro, que crê no poder de Deus, que vai para alcançar as pessoas, crê que Deus tem um plano para cada vida, crê mesmo que Deus restaura a pessoa, não importa o estado que ela esteja, Deus restaura as famílias, Deus restaura os corações, e que Deus é verdadeiramente aquele que transforma o coração e traz para a vida um novo estilo de vida, um novo caminhar. Então, eu posso dizer assim, a nossa visão é uma visão de um Deus que verdadeiramente transforma o coração e coloca vida abundante. Então, eu me colocaria como um pastor que ama trabalhar visando o avivamento nos corações. Olha, bacana. E num mundo desse aqui também porque há uma certa dificuldade, né? A gente sempre conversa com o Luiz aqui, porque num mundo que você oferece tantos prazeres, ainda que eles sejam efêmeros, mas são muito palpáveis, são muito fáceis. E qual o desafio do senhor colocar essa alegria da salvação no coração das pessoas, dos jovens em si? Porque hoje você liga a televisão, você liga um rádio, você vê que tudo oferece para festa, tudo menos Deus, né? Você não leva a pessoa a olhar para dentro de si, né, pastor? Uma introspecção para gerar algo bom para ele e para os outros, né? O negócio é farra e só isso, só, né? E depois vem o vazio, vem a tristeza, etc. Mas como que o senhor lidar com essa situação? Porque aqui a gente está no interior, a gente já sofre com isso, mas o senhor já está num grande centro, está numa cidade muito mais polarizada também. Como lidar com isso? Eu creio assim, sabe, que primeiro que a igreja não pode ser morna. As pessoas não podem viver uma mornidão. Porque é exatamente isso. O mundo, ele oferece hoje tantas coisas, né? E se nós pegarmos hoje, agora há pouco eu estava numa reunião falando o seguinte, nós temos que ser intencionais com as crianças, com os adolescentes. Muitas vezes nós estamos querendo pregar o evangelho para o adolescente, para a criança hoje, como numa forma antiga, uma maneira descontextualizada. Nós temos um mundo que ele avança em todo o tempo, nós temos uma cultura que ela é uma cultura secularizada, nós temos um contexto de sequidão espiritual, onde tudo conspira contra a igreja. Se a igreja não for uma igreja afogueada de coração, se a igreja não for, nós, líderes, do povo de Deus, o povo da igreja, os servos do Senhor, não tiverem mesmo os corações queimando por Deus e forem intencionais e buscarem sabedoria de Deus, se nós não buscarmos, né, sabedoria do Senhor para evangelizar dentro de uma forma em que as crianças, adolescentes, jovens desse tempo sejam alcançados, porque é o seguinte, não adianta hoje a gente colocar ali uma forma que não fala aos corações das pessoas nesse tempo. Nós vamos ficar batendo em ferro frio. Então, igreja, né, que saia da mornidão, seja aquecida pelo poder de Deus, ter intencionalidade, ter sabedoria para aplicar no tempo em que nós estamos vivendo o evangelho de uma forma que ele alcance esses corações, as crianças, os adolescentes, jovens, casais também, homens e mulheres. Ganhar o homem hoje, alcançar o coração do homem hoje é muito difícil, não é fácil. Os homens, eles têm sido atraídos por tantas coisas, né, no nosso contexto, e nós muitas vezes estamos falando às pessoas o que elas não querem ouvir, dando respostas a perguntas que não estão sendo feitas. Então, o que eu entendo que dentro de tudo isso que nós falamos, acima de tudo, crer no poder de Deus, orar e desta forma, e dando esses passos, marcharmos crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, que Ele continua transformando os corações, independentemente da cultura em que nós estamos. Sim. Pastor Edilson, o que eu vejo no meu dia a dia nas igrejas, né, que a gente tem amigos, pastores de outras denominações e tudo mais,
é que quando os jovens com 12, 13 anos chegam nessa idade, tem um afastamento, né? E depois, na fase adulto, voltam para a igreja. Eu queria a sua opinião, queria a sua experiência, o que a gente pode fazer de melhor como cristão para fixar esses jovens, esses adolescentes na igreja, né? Então, além da oração, né, da busca do Senhor, crendo no poder de Deus, nós estamos buscando falar uma linguagem em que esta faixa etária, que é tão atingida, né, pelo nosso contexto, nessa secularização, então nós levamos o Evangelho numa linguagem atraente, de uma forma que chame a atenção, de uma forma em que eles queiram participar. Então, a igreja precisa tratar muito a esse respeito. Eu acho que é enfrentar a temática, sabe? Às vezes nós não tratamos. A gente pega uma pessoa e fala assim, você vai trabalhar com adolescente, você vai trabalhar com criança. E a gente separa as pessoas porque elas têm dons, têm talentos, mas às vezes não observamos que as características daquela pessoa, elas não são atraentes para aquela definida faixa etária. Então, às vezes é para uma outra, às vezes é um outro ministério. Então, a igreja enfrentar a realidade em que nós nos vemos diante dos desafios que temos e buscarmos mesmo, né, debaixo de oração, com sabedoria, levar a mensagem de forma que esses corações sejam alcançados, porque hoje essa turma está onde? Ela está no videogame, ela tem sido atingida pelas mensagens na internet de uma forma tão atraente que você chega, não é, com uma forma em que ela não quer ouvir, não quer. Então, eu vejo, sabe, a necessidade de nós encararmos isso, tratarmos da temática e buscarmos a melhor maneira, na linguagem adequada, no tempo adequado, da maneira em que elas entendam, nós chegarmos nesses corações, porque é o seguinte, se nós não chegarmos, tem alguém que vai chegar. Eu diria assim, cada líder, até o pai, a mãe, como fazer isso dentro de casa? Né? É na força? Não. É de uma forma que nós pensamos que é adequada? Não. A gente tem que partir da caminhada e do contexto em que estas pessoas, essas crianças ou adolescentes têm para, com sabedoria, levarmos a mensagem que ela chegue nos corações. E então essas pessoas sejam alcançadas, né? Sejam transformadas. É um desafio, gente. Hoje, o bater do nosso mundo, né, para ganhar as crianças, porque você ganhou uma criança, você pode notar, nós temos um monte de programações hoje voltado para as crianças. E os corações das crianças ganham, a próxima geração ela é impactada de acordo com aquilo que as crianças aprenderam. Por isso que a igreja, ao meu ver, ela tem que atentar urgentemente, falava isso hoje, numa reunião, ela tem que atentar para as crianças e os nossos adolescentes, senão nós perdemos a próxima geração. Sim, eu acho que o grande problema, acho que das igrejas, falando de um todo, né? Não dizendo a igreja X e a igreja Y, mas ela meio que construiu mais muros do que pontes e deixou a interpretação bíblica muito arcaica e não deu contemporaneização para ela, não atualizou ela de forma que o jovem, o adolescente, até uma família nova, né, alguém que casou que tem 20, 24 anos, preparada ou pronta para receber um evangelho, porque a gente nota que há uma frustração das pessoas de não querer ir mais à igreja porque há mais muros do que ponte. E eu vejo isso, né, Luiz? As pessoas chegam, não posso isso, não posso aquilo, não posso... Poxa, eu posso tudo naquilo que me fortalece. E parece que eles esquecem disso, porque quando você... A gente estava até comentando segunda-feira passada, quando você segue Jesus... seguir Jesus é fazer o que Jesus fez. E a gente fica mais preocupado com o que ele não fez. E isso aí traz um certo prejuízo, né?
É muito bom estar aqui. Nós estamos falando aqui para todo mundo, né? Não é um segmento religioso, porque, na verdade, nós, num podcast desse, né, eu sei que vocês têm o propósito de alcançar pessoas de todas as denominações, ou alguém que não participa de igreja nenhuma também. Na verdade, todos os que estão aí passando por aqui agora, a mensagem é a seguinte: essa conversa é para você, não importa a tua religião, o teu credo, a tua denominação. Isso que você compartilhou agora, meu irmão, é o seguinte: a igreja, ela tem que atentar para o seu chamado para fora. Para fora. Como você disse, nós criamos muros. A igreja é sal, é luz. Nós, muitas vezes, estamos preocupados em falar para dentro, em falar para aqueles que estão ali. E cada vez estamos colocando conhecimento, mais entendimento que edifica. Tudo isso é bom. Agora, é o seguinte, ao meu ver, se nós não falarmos para fora, se a igreja não for composta de pessoas amigas, sabe, pessoas que exalam o perfume de Cristo para fora, com aqueles que não conhecem, ela perdeu o propósito. Ela perde o propósito. A igreja, ela é chamada para. Tem um texto da palavra que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então, chamados para, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Então, a igreja, ela tem que estar junto, lá, com as pessoas e falar esta linguagem compreensiva à vida das pessoas. E olha, muitas vezes, mais do que pregar, ela precisa viver. Porque quando nós pensamos na pregação, a gente pensa em levar um sermão para as pessoas. Meu irmão, o que mais as pessoas têm é sermão. Sermão de todo jeito. Sabe, você escolhe o sermão que você quer ouvir. Nós vamos levar vida, alegria, comunhão, ao ponto da pessoa perguntar assim, cara, o que você tem, meu? Eu não consigo entender como você é tão feliz. Como é que você tem? Eu tenho uma coisa que eu quero te falar, senta aqui. Pronto, é isso. Oh, bacana. E a sua igreja é uma igreja relativamente jovem, ou era bem equilibrada? Ela tem muita criança, muito jovem, muitos terceira idade, meia idade. Era uma igreja mais equilibrada ou ela tem um perfil mais jovial, um perfil mais meia idade? A igreja tem muita criança. A igreja faz um trabalho. A igreja que nós pastoreamos hoje, ela é a primeira IPI em Maringá. Ela é uma igreja crescente, uma igreja vibrante, uma igreja com muitas crianças. Ela tem um número de crianças muito grande. Ela tem um número de adolescentes muito grande também, significativo. Ela tem um número de jovens em que é importante. Eu digo assim que nós precisamos, um grande desafio hoje que nós temos é alcançar essa faixa, e esse é um desafio que a gente enfrenta aqui, tá? De 25 a 35, nós temos muitos? Temos, mas nós precisamos ter mais. Nós somos uma cidade universitária. Nossa. Essa cidade universitária, ela é uma cidade mais desafiadora, especialmente nessa idade. Muitos na universidade se perdem, né? Muitos na universidade deixam de buscar o caminho do Senhor. Então é uma igreja assim, e uma igreja com muitas pessoas, com muitos casais e com muitas pessoas idosas. Ela é uma igreja antiga, ela é uma igreja que tem, então, uma boa parcela de todas as faixas etárias. Eu vejo a primeira igreja hoje como um grande desafio de alcançar essa faixa de 25 a 35. Deixa eu te contar uma pequena história. Quando eu conheci o pastor Adilson, né, e me apaixonei pela figura dele, emblemática, que sempre trabalhou com a gente e nos ajudou demais, aí de pronto ele nos convidou para encontro de casais, né? Foi uma sequência de encontros de casais.
Nós andamos pelo Brasil todo, né? Eu, a Sinara e minha esposa, com o pastor Adilson. Andamos Balneário Camboriú, Foz do Iguaçu, São Paulo, Caldas Novas. Vários lugares. E quando a gente chegou em Rolândia, ele estava na IPI em Rolândia, né? Foi quando eu conheci ele. Ele pegou e gentilmente ele era bem numa fase que estava reformando a igreja, ampliando a igreja. Aí ele pegou, me chamou antes da gente embarcar, né, para ir para esse encontro de casais, assim, vem aqui numa salinha que eu tenho aqui. Aí ele foi lá e me mostrou, era uma sala onde começava a igreja de Rolândia, né? Uma pequena sala onde foi o início da igreja de Rolândia. E depois virou uma igreja fantástica, enorme, né, a estrutura, enorme. Aí eu perguntei para ele, né, pastor, quantos integrantes tem, né, na igreja, né? Aí o número que ele me deu mais ou menos correlacionava com 10%, mais ou menos 10% da população de Rolândia. Nossa! A comparação que eu fiz. Então, imagina o poder de oração, o poder de trabalho de um homem de Deus desse. Como é que consegue um milagre desse, pastor? Às vezes as pessoas iam a Rolândia, porque Rolândia realmente foi um tempo estrondoso. Às vezes as pessoas perguntavam assim, qual o segredo, né? E eu falava assim, bom, eu não sei muito não, porque a capacitação aqui, ela vem de Deus. Eu via Deus operando, fazendo. Eu me lembro que num domingo, nós recebemos de membros 314 pessoas num domingo. Nossa. E assim, o que eu dizia é o seguinte, Deus, ele tem feito uma obra aqui. Sabe por quê? Quando nós oramos, buscamos a face do Senhor, por isso eu creio muito nisso, sabe? Os corações incendiados, Deus vai operando e surpreendendo a gente. Eu me lembro uma vez que eu estava numa lanchonete da cidade, e eu estava lá com um pastor que estava visitando a igreja. E eu estava nessa lanchonete e, de repente, eu olhei para uma mesa que estava um jovem da igreja lá, e ele estava era uma noite, muita gente da lanchonete, e ele estava sentado naquela mesa, não porque eu fui lá, ele nem sabia que eu iria lá, mas ele estava sentado naquela mesa, em cima da mesa estava a Bíblia aberta, e ele evangelizando uma pessoa dentro da lanchonete. Quando o coração do pastor, da liderança, busca ao Senhor e ter esse fogo de Deus, a liderança vai alcançando isso e cada um quer falar desse amor de Deus para a pessoa. Então eu dizia o seguinte, nós temos uma liderança aqui, pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus. Fogo alastra, e o fogo vai se alastrando e pessoas vão ser alcançadas. Não tem muita explicação, porque é graça de Deus, é glória do Senhor, mas eu creio verdadeiramente que pessoas impulsionadas pelo amor de Deus. Infelizmente, a mornidão toma conta de muitas pessoas, e nós somos comedidos, a gente quer explicar as coisas, não é? A gente quer colocar tudo dentro da nossa visão, do nosso quadro. Irmãos, aí a gente fica dentro daquilo que o limite humano pode conseguir. Mas quando você crê, e eu vivi essa experiência, e busca mesmo a face de Deus, o fogo alastra, pessoas vão sendo alcançadas, e a igreja vai fazendo isso. Então, se alguém perguntar qual o segredo, eu falo, é isso. A graça de Deus sendo abundante e alcançando corações que vai além da nossa imaginação. Estamos aqui com o pastor Dias, nessa manhã, tarde, noite, né? Sim. Maravilhosa. Ou onde você estiver. É verdade. Você tinha uma questão que você queria comentar com ele? A gente estamos falando sobre igreja e tal, mas a gente esqueceu de falar um pouquinho da família dele, né? E como é que é você conciliar uma grande igreja? Porque, assim, igreja, quanto maior o número de pessoas, maior o problema, né, Luiz? Isso é empresa, né? Você tem maior número de funcionários, mais problema você tem. E fazer essa conciliação, você tem filho na faculdade, não tem, eles abraçaram o seu ministério, a esposa. Como é que é essa administração aí? Porque deve ser uma loucura, né? É o seguinte, eu já tive problemas nisso, né? Eu digo assim, porque eu poderia ter sido, em alguns momentos,
alguém que cuidasse melhor da família. Eu vou explicar. Eu tenho uma família boa, uma família embasada, eu tenho uma família muito especial. A minha esposa é fantástica, companheira. Eu tenho 2 filhos também especiais na presença de Deus, filhos que amam o Senhor. Um é médico, o filho mais velho, o filho mais novo é pastor, psicólogo, tem uma clínica de psicologia, pastorei uma igreja em Londrina. Temos uma família ajustada. Eu penso que, ao avaliar, se eu pudesse voltar, se eu pudesse retornar, eu acho que isso é uma situação de muitas pessoas. Eu deveria ter dado mais tempo a eles. Eu fui, numa fase da minha vida, muito enfático, ligado ao ministério. Me arrependo disso? Não. Eu acho que eu poderia ter cuidado um pouco melhor. Mas Deus, pela sua graça, bondade e misericórdia, cuidou da minha família. Então, tenho uma família boa, tenho uma família ajustada, tenho uma família com filhos que dão bons testemunhos, não são filhos que têm vícios, são filhos que reconhecem a Deus, que estão aí numa caminhada boa, também nas suas profissões, no seu trabalho. Eu tenho uma família que foi abençoada, e isso é graça de Deus. Mesmo mediante falhas, né? Eu poderia ter estado mais perto deles, ter curtido melhor. Há momentos que a gente precisa entender que a família é o nosso primeiro ministério. E, às vezes, a gente falha nisso, mas a graça de Deus me alcançou, me dando uma família muito boa, viu, Barbieri? Olha, bacana. Pastor, essa nossa vida é tão conectada com a internet, né? Como é que a gente faz para se afastar do pecado? O pecado ele é muito presente no convite, ele se apresenta de uma forma tentadora. Você que está acompanhando agora sabe que luta né? Porque o pecado ele nunca se apresenta de uma forma feia, né? Ele se apresenta de uma forma atraente. Ele se apresenta de uma forma que chama atenção. Então, nós precisamos, para nos afastarmos, nós precisamos estar muito conectados com Deus e nunca viver por sentimentos, mas por princípios. Princípios. Nós temos que ter dentro de nós a certeza, né, daquilo que nós cremos. Por exemplo, princípios da palavra. Aonde eu estiver. Porque vamos pensar, o Barbieri, né, o Arthur, Luiz Arthur, a gente está longe, num lugar, viajando, onde quer que seja. Irmãos, vocês são tentados. Todos nós somos tentados o tempo todo. Se nós não tivermos princípios e levarmos a nossa vida por sentimentos, a gente cai. Agora, os princípios de Deus, a palavra do Senhor, ela deve nortear a nossa vida. Por isso que eu termino essa resposta dizendo assim, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Palavra, não é? Eu penso que se nós estivermos, então, de acordo com os sentimentos, e não em princípios da palavra, nós não podemos resistir ao pecado. Verdade. E o senhor está falando de uma igreja avivada. Como o senhor define esse movimento avivado? Né? Porque hoje avivado tem várias vertentes, né? Tem aquele que não é avivado na palavra, tem aqueles que acreditam nos dons espirituais, oram para Jesus curar, para Jesus batizar com o Espírito Santo, oram para Jesus operar maravilhas, milagres. E qual é o teu chamado, pastor? Assim, não, olha, eu acredito em tudo isso, a gente trabalha em prol disso e é com isso que nós temos os nossos resultados, que são mudanças de vida, porque
alguém que recebe 300 pessoas num batizado é um chamado de Deus mesmo, né? Aquilo que Jesus chega, e João tá ali e tem uma multidão com João dizendo assim, olha, eu vou batizar vocês tudo aqui. Jesus chega, o João tá batizando mais do que João. Ou João tá batizando mais do que Jesus, né? E como é isso? Barbieri, é o seguinte, eu vou falar para você, é uma pergunta fantástica, né? E nós precisamos atentar bem. A palavra avivado, né? Quando nós falamos precisamos ser uma igreja avivada, vem da palavra vida, uma igreja que tem vida. Nós confundimos muitas vezes a questão de vida com questões de movimento. Um movimento que não tem base nas Escrituras, certo? Eu sou uma pessoa chamada por Deus, né, para uma visão de avivamento? Sim, mas fugiu da palavra? Estamos fora. Há muitos movimentos que eles são emocionais, humanos, eles são dentro de uma postura em que vem agradar o ego das pessoas ou trazer benefícios para as pessoas. Eu entendo o seguinte, a palavra de Deus, ela então é suporte da igreja. Jesus nos ensinou, Jesus ministrou, a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Agora, há hoje um caminhar em muitos movimentos que não tem respaldo nas Escrituras. Então, eu posso ser alguém que atrai, né, pessoas, multidões, luzes, shows, eventos, palavras que agradam as pessoas. Você vai ser curado, tem uma resposta profética para você, uma palavra de Deus de bênção para você. Tudo isso as pessoas querem. Agora, se não tiver Bíblia, se não tiver suporte, se não tiver Escritura, se não tiver ensinamento do Senhor, meu irmão, não tem a bênção de Deus, a honra de Deus e mais, não permanece. E a gente sempre comenta, né, Luiz? É o pastor coach, esse movimento coach. E parece que o que o senhor falou aqui vai tudo de contra isso, né? Porque como lidar também? Porque hoje está todo mundo conectado, o Luiz já falou aqui e o senhor também já pronunciou, a gente está sempre conectado, tem mensagem à la carte, do jeito que a gente quer. Mas a gente comentou no programa passado a dificuldade que tem os pastores de nos confrontarem. Parece que o cristão que está indo na igreja agora não gosta de ser confrontado, né, pastor? Porque é uma palavra muito doce, não que confronte ele, né? E os pastores têm dificuldade até em exercer esse trabalho deles, né? Porque você tem hoje os coaches cristãos que só palavras de efeito, né? Coisinha lindinha, bonitinha, mas que parece que na prática a realidade é outra. É meio o príncipe de Maquiavel, né? Ele nunca conquistou nada, Maquiavel, nunca teve algo relevante na vida dele, e eles acham que aquele aplicação do livro vai mudar a vida e vai te ensinar a governar, mas a aplicabilidade dela na vida dele não deu em nada, né? Então é o que a gente vê esses coaches hoje, estão dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai servir a Deus, é isso e isso, mas o evangelho parece que não é isso. O pregador coach, ele é aquele que quer agradar as pessoas, quer agradar a mente, quer agradar o pensamento. São situações em que você precisa ter um pensamento positivo com respeito a tal coisa. Irmãos, o cristão não precisa de pensamento positivo, o cristão precisa de fé. Fé, o que é fé? A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Não é que eu mereço, não é que é de acordo com a minha possibilidade, vem de Deus, vem do alto. E o Dr. Luiz comentou algo interessante. Irmãos, a palavra de Deus, ela confronta, sabe? Há hoje um sentimento que ele ganha espaço e dificulta muito para o pastor que verdadeiramente quer trabalhar a palavra de Deus, que é a questão seguinte, pastor precisa pregar a Bíblia.
Irmãos, nós não somos coaches. Nós não somos pessoas para agradar pessoas. O evangelho, ele confronta. Jesus estava ali, se você pegar João 6, Jesus prega uma mensagem dura, né? As pessoas começam a sair. Jesus fala assim para os discípulos que estavam ali, vocês não querem ir também? Aí Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos para onde? Vamos para onde? O pecado, ele tem que ser confrontado. Sabe por quê? Senão a vida não é transformada. É enganação. Eu não posso ter uma mensagem que toma conta da mente, do intelecto. Ah, eu vou vencer, eu vou vencer. Meu irmão, você precisa mudar de vida. Você precisa ter a sua vida transformada. E o Senhor Jesus, ele transforma a sua vida. Aí sim, fé. Eu olho além do problema pessoal. Você que está assistindo aqui, está passando, talvez esteja enfrentando um problema. E eu convido você a colocar esse problema diante do Senhor e a crer que Deus pode transformar esta situação em um grande testemunho. Filho nas drogas, casamento desestruturado, uma situação financeira, de repente, muito difícil. Eu creio num Deus que opera. Mas mais do que isso, Deus quer o teu coração, a tua vida, transformar a tua vida. E aí você tem fé. Você crê num Deus que também transforma aquela outra situação em um grande testemunho, porque o teu Deus é poderoso para operar infinitamente mais. Tanto é poderoso que transformou tua vida, transformou você, transformou teu coração em uma nova pessoa, em um filho de Deus. Saiu de criatura para ser um filho de Deus. É isso. Pastor, eu quero que o senhor comente uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu vi que eu achei fantástica. Eu vi ele falar assim, Deus está interessado em quem somos, do que nós fazemos. É por aí? Deus está interessado em quem somos, não é? É isso, né? E sim, não no que nós fazemos, é essa a frase? Exato. Sim, é a transformação, né? Porque, veja só, o coração transformado, ele é um coração que vai produzir coisas novas. Vem lá, veja só. Tem uma ilustração muito interessante. Alguém pegou, é uma ilustração antiga, e compartilhou o seguinte. Se você pegar uma águia, né? Aliás, uma garça, uma águia, ali os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe com asas como águia. Mas a ilustração diz de uma garça branca, você passar barro nela, e se você marcá-la e encontrar com ela, daqui a um tempo ela vai estar branca. Se você pegar, e aqui não é nenhuma situação com respeito ao animal, mas se você pegar um animal que tem um instinto de sujeira e passar, lavar, colocar ele limpo num determinado local, e se ele escapar e ele for imergir num barro, por exemplo, ele vai ficar sujo. Amanhã você encontra ele, mesmo que você lavou, e amanhã ele está sujo de novo. Por quê? Porque é uma questão de exterior. Agora, o ser humano, ele tem que ter o coração transformado. Deus está interessado nessa frase do pastor Hernandes, que, amados, é fabuloso, né? Um homem usado por Deus e faz diferença nessa nação e fora da nação de uma forma exuberante. Deus está interessado em uma vida transformada. Olha só, filho meu, dá-me o teu coração, não o teu exterior. É claro que o exterior é transformado, mas é de dentro para fora a verdadeira essência do evangelho. Não adianta eu querer pregar o evangelho na pessoa por fora. A hora que ele tiver oportunidade, ele vai fazer coisa errada, ele vai sujar, ele vai passar barro. Então Deus está interessado verdadeiramente em quem nós somos. Se somos filhos de Deus, nós vamos produzir frutos de filhos de Deus. Bacana. E fazer essa mudança é algo... Porque você tem que trazer a consciência, né? Porque se não tiver essa consciência... Freud já disse isso, né? E Salomão já disse também, muitos anos atrás, a questão, enquanto o homem não brotar consciência em si, jamais ele mudará. E como a igreja, e qual as armas que o senhor usa para que
aflora essa consciência no coração, na mente, na alma daquelas pessoas que entram na igreja? Porque elas entram geralmente porque, assim, via de regra, né? São várias exceções. Não, minha vida tá boa, mas eu vou pra igreja porque eu preciso de alguma coisa. Não, geralmente vai porque existe uma crise existencial, ou largou da mulher, ou largou do esposo, ou porque o filho tá nas drogas, ou porque tá com câncer, né? Tá podre por dentro, aí corre pra igreja. Ainda bem que corre, né? Ainda bem que tem a igreja como referência, como um bem maior de referência para um socorro, né? Entende Salmo 46, né? Que ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, etc. Mas, e aí, qual é o papel do ministério do pastor Adilson Ribeiro para trazer à luz a consciência dessas pessoas? Barbieri, é o seguinte, veja só, a pessoa pode vir de qualquer jeito, de qualquer forma, e você foi muito feliz, né, em colocar essa questão. Ela pode vir por causa de uma enfermidade, ela pode vir por causa de um problema com o filho, ela pode vir por causa de um problema conjugal, financeiro, a empresa quebrou, ela pode vir. Mas se não houver, mediante essa circunstância, um arrependimento do seu caminhar, mediante a palavra, arrependimento que eu falo de pecados. As pessoas hoje não querem ouvir sobre arrependimento, elas querem ouvir sobre bênçãos, querem ouvir sobre promessas, o que Deus pode fazer para mim. Muitas vezes, nós estamos transformando, muitas pessoas transformam Deus num servo. O que Deus tem para mim hoje? Ô, meu irmão, o que Deus tem para mim hoje? Sabe, tem hora de falar assim, que você crie vergonha na cara, que você crie vergonha, que você vire homem, entendeu? Que você vire uma mulher, que você tome vergonha, que você deixe pecar. É isso que Deus tem para você. Porque assim, veja só, hoje, quando a gente fala de arrependimento, as pessoas querem ouvir arrependimento, você precisa arrepender do teu pecado. Ah, não, eu sou um cara bom. Todas as pessoas, elas precisam entender que sem arrependimento, sem metanoia, não há mudança de vida. E as pessoas fazem o quê? Justificam, em vez de tomar atitude. Então, Barbieri, Dr. Luiz, queridos que participam desse podcast, não sei se você concorda com isso, né? Mas o arrependimento é fundamental na vida cristã. E é uma mensagem que tem sido deixada de lado por muitos e é fundamental na caminhada. Pastor, compartilha com a gente uma experiência com Deus nesse trabalho do senhor, nessa caminhada evangelística do senhor. Irmãos, eu lido, né, com circunstâncias pela bondade de Deus e por lidar com tantas pessoas e tal. Eu lido com muitos casais transformados, né, com testemunhos, né, de pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Eu vou compartilhar algo que, pela graça do Senhor, sem jamais mencionar nomes, né, de pessoas, mas quando eu pego em termos de casamentos, por exemplo, eu tenho uma pessoa, né, que estaremos batizando uma criança dessa pessoa daqui a pouco tempo, que estava fora de casa, né, o casamento havia acabado, tudo estava sem possibilidade de retorno, as pessoas cheias de justificativas, cada um tem a sua razão, e ela chega no escritório, e ali a gente conversa, cada atendimento tem que ser debaixo de oração, da ação do Espírito Santo, e este homem, ele diz, estou voltando para casa. E hoje essa família é uma família que nos ajuda, uma família que hoje testemunha de uma forma bonita, da graça, do amor, da bondade de Deus, e se levanta como uma família que olha para outras famílias, dizendo, Jesus restaurou a minha vida e pode restaurar a sua. Então, é bem constante, sabe? Se eu abrir o celular agora aqui, não é? Eu vou ter testemunho para compartilhar com você. Estou com meu celular aqui. Se eu abrir aqui agora,
eu vou poder compartilhar testemunhos de pessoas que estão dizendo: Jesus fez isso em mim, Jesus transformou minha vida. Isso, tanto na questão de relacionamento conjugal, pais e filhos, curas, porque realmente eu creio num Deus que opera, não é? Deus opera porque Ele é poderoso para fazer, mas mais do que fazer isso, Ele quer o nosso coração. É o ponto de partida, né? Mas, viu, doutor Luiz, a gente vive muito com testemunhos. Quando nós trabalhamos dentro de uma visão de um Deus que opera, de um Deus que faz, isso se torna muito constante. Eu saí do escritório agora, antes de começar o podcast, eu estava atendendo um casal que estava se separando. Hoje esse casal está firme, com outro propósito. Amém. Ver agora, isso eu vim de lá. Amém. Então, é uma realidade em todo o tempo, sabe? Antes de eu vir para cá, 2 pessoas me ligaram, sabiam que eu ia conversar com o pastor Edilson, né? E eles participaram do Legionários. Saíram aqui do Mato Grosso do Sul para participar. Olha né? que legal. E de São Paulo também saíram. O Legendários, né? Legendários, desculpa. Legendários. E aí, como é que é isso aí? Conta pra gente. Cara, é fantástico, meu, sou apaixonado. Rolândia, né? Esse é um trabalho específico que começou em Maringá, pastor? Não, esse é um trabalho que começou fora do Brasil, né? Não, mas não tinha em Rolândia, né? Não, mas esse trabalho no Brasil ele é recente, né? Ah, tá. Ele hoje ganha uma proporção enorme. Gente, o que tem de homens sendo alcançado, eu estava na montanha agora, eu estava servindo, porque eu já tinha ido... Desculpe interromper, mas as pessoas que me ligaram, minha vida foi transformada. Foi o que me disseram. Olha que bacana. Não. Olha, eu digo para você o seguinte, para você, para o Barbieri aí, vão. É o seguinte, é um trabalho fabuloso. E qual que é o objetivo? Homens transformados. Homens que se tornem... movimento... hoje a Igreja Católica faz, algumas igrejas evangélicas também fazem, é como se fosse um encontro com Deus, ou uma aplicabilidade do Legendários é diferente? Não, o propósito do Legendários é ter homens transformados, melhores maridos, melhores pais, homens que sejam corretos, honestos, que vivam os princípios de Deus, de uma forma em que o homem ele seja confrontado, e aí uma coisa muito importante, no seu caráter. Seu caráter. O homem hoje é muito maculado. Então, mediante um trabalho na montanha, desafiador, tá? Desafiador. É preciso estar preparado para fazer isso. O homem, ele é confrontado. Aqui tem tudo a ver com o que nós estamos falando. O Legendários confronta o homem no seu estado extremo. Extremo. Meu, a princípio você fala, Jesus, estou no lugar errado, o que eu vim fazer aqui? Mas cada passo que acontece com Legendários na montanha tem um propósito. E quando você, eu vou colocar assim, a partir do meio do Legendários, de um top da montanha. Agora aconteceu aqui em Maringá o top 808. A partir do meio, nós estávamos lá com mais de 650 homens. Nossa, de todo o Brasil? Não. Bom, vem de longe, mas isso acontece em muitos lugares. Curitiba, Dourados, isso acontece em muitos lugares do Brasil. Ou seja, não é em Maringá somente. Sim. Tá? É um evento que já foi polarizado para o Brasil afora. Brasil, mundo. Né? Nossa, então, bacana. Hoje, nós já temos mais de 80 mil pessoas que já fizeram. Esse número é um número crescente, que de repente já está mais de 90, já perto de 100 mil pessoas. Está entendendo? Então, nós estávamos lá em torno de 300 pessoas que estavam participando e em torno de 350 pessoas que estavam servindo, ou seja, já tinham participado. E se você ouvir os testemunhos, por isso que quando o Luiz Arthur falou de testemunhos, eu podia contar uma lista aqui só do Legendários, que eu cheguei agora sábado, né? Nossa. Eu quis contar algo, mas tá assim... quentinho, então.
de homens arrependidos, chorando, pedindo perdão, voltando para a esposa, homens sendo transformados, pedindo perdão para o pai, coisas que você não imagina. Então, eu sou hoje uma pessoa muito apaixonada por esse movimento. Eu fui para conhecer, eu subi a montanha, eu paguei o preço, eu queria passar por todos os detalhes para conhecer, e agora eu fui para servir, para conhecer o que acontece por trás dos bastidores, e o movimento é muito especial. E o face a face, pastor? Face a face é um outro tipo de trabalho, maravilhoso também, é uma outra forma de trabalhar. Eu diria assim, o Legendários, a partir de um confronto físico e espiritual, com temas importantes também na montanha, mas agindo de uma forma em que o seu físico também vai a uma exaustão, tá? O homem, ele vê quem ele é. O face a face, nós trabalhamos mais de uma linha espiritual com mais aprofundamento espiritual. Então, com temas, com mais exposição, os homens ali sentados, ali parados, dentro de um local, mas muito confrontados também com aprofundamento nas escrituras. Eu acho que um complementa o outro, entendeu? Os dois são muito importantes. Pastor, qual que é a vontade de Deus para nós? A nossa santificação. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus e que nós cumpramos o seu propósito. Qual é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus quer que nós sejamos realmente transformados. Por isso que uma coisa que traz muito prejuízo para a caminhada da fé é a pessoa chamada de cristã que não vive o evangelho. Né? Que não vive o evangelho. Ela gosta da igreja. Por isso que a vontade de Deus é a nossa santificação. A santificação significa deixando tudo aquilo que nos distancia de Deus. Então, a santificação nos leva ao cumprimento do propósito, que é a evangelização. Até que um dia todos nós estejamos na presença do Senhor, que é a glorificação. Bacana. Então, esse é o propósito do Senhor. O trabalho de células, pastor, é o melhor meio hoje para evangelizar? Bem trabalhado, a célula ajuda muito, porque a igreja, quando ela se estabelece com um trabalho de células sério, bem feito, ela atinge um ponto que é muito necessário nos nossos dias, que é o isolamento das pessoas. As pessoas, elas se isolam, elas distanciam, né? Você sabe disso, que as pessoas hoje são muito sozinhas. O que a célula trabalha de uma forma marcante? Comunhão. Aí é um evangelismo através de um local que não é o templo, porque tem muitos que têm resistência com o templo, então é numa casa, e através da amizade há um crescimento espiritual. Então a célula, ela bem trabalhada, sem perder o foco. Nós temos hoje um problema que muitas vezes a célula se torna um mini-culto, ou a célula se torna um evento que ele não fica mais atraente dentro do seu propósito. Eu ia até comentar com o senhor, pastor. Como é que é? Eu ia até comentar com o senhor a dificuldade quando vamos multiplicar a célula. Ali parece que barra um problema, né? Então, ela gera comunhão e ela deve ir sendo uma célula sadia, ela vai sendo trabalhada, né, para que a multiplicação não seja um problema, mas seja uma conquista. Onde as pessoas queiram multiplicar. Por quê? Porque estão felizes, porque agora nós vamos continuar ganhando pessoas para Jesus. É fácil? Não. Mas vem de um ensinamento do verdadeiro projeto, né, dentro daquilo que verdadeiramente é uma célula sadia. Mas é um meio, Luiz Arthur, muito importante. Ele é marcante, porque a igreja, você chega hoje numa igreja grande, você entra, ouve a palavra, cultua, canta, aí você vai embora, ninguém vai te cumprimentar. Está errado, tá? Isso não deve acontecer.
Sim. Porque a igreja tem que ser uma igreja de relacionamento, recepcionar bem as pessoas. Mas acontece. A célula, ela quebra isso, por isso que é importante a pessoa estar na célula. Tira dúvidas e por aí fora. Sim. Eu comento muito com o Freitas, pastor, é que a gente não quer um preletor, né, como pastor. A gente quer um pastor que nos acompanhe, que esteja junto com a gente, né? É isso que a gente busca, que a gente quer, né? É aquele companheiro que nos abrace, né? Sim, E eu vejo que deve ser uma dificuldade muito grande com as igrejas grandes, né? Que tem um número enorme de membros, 4, 5, 6 mil membros. Como o pastor conseguir fazer isso, né? Eu vejo que é uma dificuldade, né? Exatamente. A célula, Arthur, ela pode ajudar bastante nisso, sabe? Então, a célula bem trabalhada, ela ajuda nisso no pastoreio, né? Agora, realmente, hoje, a gente tem vários preletores que eles têm uma mensagem forte. Mas, irmãos, é bom? É bom. Quem não gosta de ouvir uma boa mensagem? Quem não gosta de ouvir uma boa palavra? Todo mundo gosta. Só que é o seguinte, meu irmão, estar ali no dia a dia, quando o casal está com problema, quando o filho está com problema, sabe, ter o pastoreio dia a dia, pagar o preço, abraçar as pessoas, sabe, sentir, a gente usa essa expressão, cheiro de ovelha. É verdade. Né? Isso é o que deve acontecer no pastoreio da Igreja de Jesus. Porque senão, é o que eu disse, senão você liga a internet hoje, você fala, hoje eu vou ouvir o pastor tal, aí você ouve. Aí você ouve uma palestra. Ou então você vai no culto, ouve uma palestra. Agora, o pastoreio dia a dia, o relacionamento é o grande desafio da igreja brasileira hoje. E até dos pastores que têm grandes números de fiéis que frequentam a igreja, porque porque a história diz isso, né, pastor? Você vê Moisés, quando se distanciava para falar com Deus, precisava de um momento isolado, de repente o povo se corrompia, o povo ficava perdido, não sabia. E isso você percebe durante toda a trajetória de Israel. Os reis de Israel, quando se estava ausente, o povo pecava, o povo ficava sem direção e se perdia. E hoje o que a gente vê é muito pastor de gabinete. Quer falar comigo? Uhum. Olha, quarta-feira, às 3 horas da tarde. Não, quer falar comigo? Vem com a minha secretária. Eu acho isso muito empresarial e a gente fala muito sobre isso, eu e o Luiz. Igreja tem que ser família e claro que a gente não pode depender do pastor e o pastor também não pode querer que o fiel seja devoto primeiro a mim para depois a Deus. E a gente também não queremos terceirizar a nossa fé ao pastor da igreja. Todavia, não é à toa que Cristo usou a metodologia da igreja e faz uma analogia ao pastoreio. Né? Porque a primeira característica da ovelha, quando ela machuca, o que ela faz? Ela se isola do rebanho. É característica. E o homem é assim também. E ele se auto-justifica, né, pastor? É difícil, né? Eu não tô lá por causa do pastor, eu não tô lá por causa do co-pastor, eu não tô lá porque o diácono, porque o presbítero tal, eu tô lá porque eu não cantei, tô lá porque eu não preguei. Porque os motivos são demais, né? São grandes. E aí, como é que dá? Assim, pô, eu não posso terceirizar, porque é uma linha muito grande, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que estar enfrentando o nosso ego o tempo inteiro. Porque eu preciso, de um lado, fazer a pessoa buscar a Deus, mas eu tenho que estar cuidando dela, e eu, mesmo cuidando dela, não posso deixar ela depender de mim. É uma linha muito tênue, né? Muito difícil também isso aí, não é? Então, você tocou num ponto que é uma resposta à pergunta que o Luiz Arthur fez. Porque, assim, eu me sentia muito desafiado quando a secretária dizia assim, sua agenda ela está lotada 15 dias. Bom, eu ficava pensando assim, a pessoa chega lá no escritório ou liga para a igreja, ela está precisando de uma visita, ela está precisando de um atendimento agora. O cara não quer daqui a 15 dias, ele está precisando agora. Nesse momento, isso vem agonizar o coração da gente, porque como é que você faz? Ao mesmo tempo, você está ali, você tem um horário marcado, você tem alguém que marcou, você tem uma situação para ser atendida e você tem alguém que está precisando. Então, é uma agonia onde a gente tem que achar uma forma mesmo de fazer os atendimentos na hora
Né? Então, como fazer? Emergência, né? E tem outro negócio que fala como é que eu lá, posso atender? Exatamente. Como é que eu posso atender aquele que marcou, que está ali, está com problema também, e aquela outra pessoa que está precisando agora de uma situação? A célula, ela vem atender isso em parte. Quando você citou o caso de Moisés, Jetro, ele deu um conselho para Moisés, Moisés ficava atendendo o povo todo, Jetro falou para ele assim, não é bom o que você faz, você não vai aguentar, e o povo também não vai esmorecer, porque ele ficou atendendo o povo todo. Jetro falou, separa o povo em grupos, coloque líderes, e foi explicando como fazer, que é um trabalho. Na verdade, esse texto, né, que está em Êxodo, é base para o caminhar em célula. O líder de célula, bem eficaz, treinado e tal, ele procura fazer esse pastoreio com um grupo menor, com um grupo pequeno, para evitar que, numa igreja grande, nós tenhamos essa dificuldade de atender aquele que está com uma situação para ser atendida agora, nesse momento. Então, é uma forma que vem atender a necessidade urgente das pessoas. Sabe, Barbieri e Luiz Arthur, e todos que estão participando e tal, é um desafio. Esse, eu confesso para você, é um grande desafio, mas nós não podemos ser aqueles que tratam essa questão como uma necessidade urgente das pessoas serem atendidas no momento em que elas estão necessitando do remédio de Deus. Pastor, a gente está encaminhando para o final e a gente tem uma parte que eu acho bem interessante. São perguntas curtas e respostas rápidas. Pode ser? Tá. Vamos lá. Luiz, só não te cortando, a gente podia perguntar para ele qual é a referência que ele tem maior dentro do Ministério da Palavra. Tá aqui, ó. Ah, tá aí? Não? Aqui. Então vai lá. vai lá. É que não é combinado aqui. Tá. Pastor, um sonho. Muitas vidas salvas. Bíblia. Bíblia. Tradução seria? Não. O que você... Não, um sentimento do senhor. Com respeito à Bíblia? Minha bússola. Uma música que toque o senhor. Deus cuida de mim. Um livro. Eu vou ficar com A Isca de Satanás, de John Beaver. Um lugar que o senhor tenha muita vontade de conhecer. Dentro do Brasil ou fora do Brasil? Um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. A minha paixão era conhecer Israel. Você sabe que nós estivemos lá, você esteve lá comigo, né? Verdade. Hoje, eu creio que é uma próxima viagem que nós vamos fazer agora. Locais por onde Paulo passou. Então, eu vou colocar hoje a Turquia. Filhos. Bênçãos de Deus na minha vida. Sou apaixonado por eles. A grande esposa. A Eliane é uma pastora do meu coração. Ela é pastora da minha vida. O que o Adilson, pastor Adilson, hoje, falaria para o pastor Adilson que estava iniciando os trabalhos? Para não perder tempo, eu creio que no meu caminhar eu poderia ter sido mais efetivo e ser mais focado. Um pastor que o senhor tenha como referência? Reverendo Messias, meu amigo. Quem é esse Messias? Não ficou muito vago, né? Agora até eu quero saber quem é. Reverendo Messias é um pastor que foi por muitos anos pastor da primeira IP em Londrina. Hoje ele é jubilado. Eu sou apaixonado por ele. Ele hoje tem já uma idade avançada, não está mais na atividade. Esse dia ele esteve pregando aqui. É um homem que reflete Jesus. Minha última pequena pergunta, e grande. Deus para pastor Adilson. É a razão da minha existência, é o ar que eu respiro. Deus é o que me dá sentido a tudo que eu faço. Freitas.
Olha, bacana, pastor Adilson, estamos caminhando e a gente sempre faz sempre esse bate-bola aqui. E a gente pede para o senhor olhar, nesse caso, quem está aqui, a gente manda olhar para aquela câmera ali. Então o senhor vai olhar para a câmera do seu celular. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que vão lhe escutar, que vão olhar para o senhor e falar assim, olha, nossa, essa mensagem vai mudar a minha vida, essa mensagem é fundamental para a minha vida. E só deixar esse legado aqui no Store Podcast, que vai ficar registrado por muitos e muitos anos. Eu quero dizer para você que passa por esse momento aqui conosco e acompanha, ou está chegando aqui agora, passando o seguinte: não há caso perdido. Nós temos em Deus a bênção da solução para qualquer coração angustiado, qualquer peso na sua alma, qualquer tristeza. Não há situação que não tenha solução para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, creia em Deus. Apresente-se a Ele com o coração aberto, disponível, porque Ele vai transformar essa situação num testemunho. E tenha o seu coração incendiado pelo poder e amor daquele que é a razão da nossa existência. Você só pode ser feliz em Jesus. Bacana. Pastor Adilson, o que é a vida? A vida é um presente de Deus, né? A vida é uma graça que nós recebemos por um período nessa existência, mas que nós somos chamados a viver a eternidade com Ele. Então, nesse tempo em que Ele nos dá aqui, nós somos chamados a tomarmos a maior decisão, que é ter Jesus no coração, para estarmos eternamente com Ele. A vida é um presente do Senhor. Amém. Pastor Deus, muito obrigado pelo carinho, pela honra de estar com a gente aqui. Eu, no nome do Dr. Luiz Arthur, do nome do Store Podcast, no nome de todos aqueles que ajudam a fazer esse projeto que é o Store Podcast, a gente te agradecemos mesmo. Peço orações, nas suas orações, para esse projeto, para que possa alcançar vidas e realmente algumas pessoas estão vendo, estão se sentindo bacana, se sentindo bem, escutando e estão se alegrando com o nosso programa, que é o nosso maior intuito. E muito obrigado mesmo por tudo que o senhor falou aqui, foi de grande valia para a gente e acredito que será de grande valia para aqueles que vão escutar a partir de segunda e quinta-feira próxima. Pastor, muito obrigado por esse presente que o senhor nos deu, da sua presença. Eu sei que a sua agenda é lotada e o senhor, na hora que eu pedi, que o senhor estivesse presente, na hora o senhor aceitou. Muito obrigado por esse presente estar com a gente. O senhor sabe que o senhor é o pastor que caminha com a minha família. Só tenho gratidão, e orgulho por ter o senhor como pastor, como amigo, nessa caminhada grande. O senhor sabe das nossas batalhas e dificuldades que o senhor sempre enfrentou com a gente. Então, queria deixar assim gravado isso, a minha gratidão à sua vida, à vida da sua família, e desejo o mais breve possível que a gente se encontre. Que a gente bata um papo, que a gente converse, que a gente tome um café. Tá bom, pastor? Obrigado, meu doutor amado. Você sabe que eu te amo muito sua família, e que Deus continue te usando com essa disposição de alcançar pessoas. Barbieri, um abraço também. É muito bom falar com você. É a primeira vez que a gente fala, tem esse contato, mas já vimos um coração aí também tocado e vibrando pelo Senhor. Deixa eu falar para você que assiste o Stores Podcast, Quer dizer para você, seja sempre ligado, sintonizado, porque o propósito desse pessoal aqui é muito bom e alcançar vocês ser um canal de bênção para a sua vida. Grande abraço a todos, estou sempre à disposição. Deus guarde vocês e até breve, gente. Tchau, hein? Tchau, um abraço. Abraço. Obrigado. Olha, gente, e aqui estamos encaminhando para o final de mais um Store Podcast. Lembrando que você pode ajudar esse canal a crescer. São 3 cliques, viu? Olha, você se inscreve, você ativa o sininho e também você pode compartilhar para o seu amigo.
porque amanhã ou depois é a tua história que a gente vai estar contando aqui no Store Podcast. E sempre lembrando você que nós temos grandes parceiros aqui, comerciantes de nossa cidade, que nos ajuda, que apoia esse projeto, e é bacana a gente falar quem é que está aqui. Olha, a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contours, fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o varejo ou atacado é aqui. O doutor Ademir Cruvinel, advogados também. A Celeiro, a Casa do Cowboy. A Semeplan Genética e ATF, Sêmen Corte, eleite das maiores centrais do mundo. A Ruralis, compra e venda de imóveis rurais e urbanos. A União Farma, a farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, Academia do Lisandro, você que está precisando aí espairar o estresse do dia a dia, corre para academia, vai malhar e você vai ver que vai ficar mais esperto, mais jovial, até o seu raciocínio vai melhorar. E também o Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, que está aí com o nosso amigo Linauro, que faz parte aqui da Freitas Barbieri, em breve estará aqui com a gente também. Olha, também está com a gente o Paulo Coelho, rações sal mineral, proteinado e herbicida. Você que está precisando ir para a tua fazenda, viu? Ó, rações sal mineral, é só, sei lá... Ó, tá uma gripe que me pegou aqui. O Paulo Coelho, e ele vai te ajudar. E também, sabe onde você vai abastecer seu carro agora? Lá no Alto Posto Central. Sabe onde você vai comprar diesel para sua fazenda? Lá no TRR Vale Diesel. Fala lá com o Carlinho e ele vai estar aí oferecendo o melhor preço, um combustível de qualidade para o seu automóvel e também para as máquinas que você tem lá na sua fazenda. Muito obrigado pelo carinho e quer fazer algumas considerações? Não, só agradecer, foi um podcast maravilhoso que a gente aprendeu muito da Palavra de Deus. Bacana, um grande abraço, tchau, tchau, fica com Deus e olha, em breve contaremos a sua história. Não esquece, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal.